Olá, meu nome é Rayane. Eu vou falar um pouco de casos de uso no contexto da plataforma educacional Lume. Se tratando da especificação de caso de uso, de realizar atividades, nosso ator primário vai ser a criança, que tem foco principal em executar as atividades pedagógicas atribuídas àquele perfil. Como pré-condição, a criança deve estar logada e as atividades devem estar atribuídas àquele perfil e liberadas. Como fluxo principal, a criança ela deve estar logada, acessar a aba de atividades. O sistema ele vai exibir as atividades disponíveis para ela, ela vai selecionar a que ela quer fazer naquele momento. O sistema ele vai apresentar a atividade com as instruções claras e os elementos interativos que chamem a atenção dela. A criança vai interagir com o conteúdo liberado, que poderá ser tanto textual como por imagens, vídeos, jogos, quizzes, entre outros. O sistema ele tem que registrar automaticamente o progresso dela e, caso ela termine a atividade, ele deverá calcular a pontuação e marcar a atividade concluída. Assim, o caso de uso é encerrado. Como fluxo alternativo, que não deixa de ser importante, a criança ela pode pausar a atividade e concluir posteriormente. A atividade também disponível é outro fluxo alternativo, que assim será exibida uma mensagem informando o acontecido. E como fluxo de exceção, nós temos a falha na conexão, que também deverá exibir uma mensagem correspondente a ela. No sentido agora de regras de negócio, o usuário criança, aquele perfil de criança, ele é limitado, ele não pode fazer coisas como alterar ou excluir informações dentro da plataforma referente a ela. Nesse perfil, a única liberação que ele terá é concluir atividades e o sistema vai fazer tudo automaticamente, as interações, registrar as interações da criança com o sistema. Alguns parâmetros são importantes para aquele perfil, como a regra de visualização, que deverá ser clara, contendo o nome da atividade, descrição, data de liberação, data de conclusão, status, feedback e ações disponíveis. Agora, no contexto de gerar relatório, que é uma especificação de caso de uso, nós temos como ator principal o educador. Nesse contexto, ele tem como pré-condição estar logado em um perfil autorizado com acesso aos relatórios. Como fluxo principal, ele vai ter acesso à área de gerencial de relatórios dentro do sistema, que o sistema vai apresentar uma lista de relatórios disponíveis para ele. Ele irá selecionar qual ele quer ter acesso naquele momento, como progresso, atividades e acessos relacionados. Como ele terá acesso a muitos dados, é importante que esse sistema ele tenha filtros, como data, turma, aluno e atividade específica. O ator, que é o educador, ele vai preencher o filtro que ele deseja. Assim, ele irá ser retornado com o resultado dessa solicitação, que caso seja com mais de 20 informações, ele terá a possibilidade de uma paginação. Caso ele também deseje, com esse relatório gerado, ele apenas visualizar, ele terá essa opção. Caso contrário, ele também poderá
exportar esse arquivo para PDF ou Excel. Sendo assim, o caso é encerrado. Nesse contexto de regra de negócio do educador para gerar relatórios, ele é um perfil com mais atribuições, como eu falei anteriormente. Caso os filtros e os relatórios selecionados tenham mais de 20 itens, ele será disponível em paginação. Outro ponto importante do educador no sentido de gerar relatórios, ele tem acesso a parâmetros de inclusão e alteração, coisa que alguns perfis não têm. Olá, meu nome é Gustavo. Vim aqui hoje apresentar a especificação de caso de uso sobre cadastrar criança. O objetivo desse caso de uso. Esse caso de uso permite que o responsável cadastre um perfil de criança na plataforma, incluindo nome, idade, tipo de dificuldade e preferências. Essas informações são essenciais para personalizar as recomendações e relatórios sobre a evolução e também as suas atividades, né? O responsável pode criar N perfis de criança para poder se associar a ele. O tipo de caso de uso é concreto, usa o ator somente responsável, ele é de tipo primário, e há uma pré-condição é que o responsável deve estar logado com o perfil válido para acessar essa funcionalidade. Bom, o fluxo principal desse caso de uso é o responsável acessa o menu perfil de criança, clica em cadastrar, o sistema apresenta o formulário para ele poder preencher, o responsável vai preencher os campos obrigatórios, como nome, idade, dificuldade e preferências. O responsável também pode adicionar informações livres, observações sobre o comportamento da criança. O sistema valida esses dados e armazena as informações no banco de dados. Após tudo, ela exibe a mensagem de sucesso e retorna para a lista de criança. Assim, o caso de uso é encerrado. Fluxo alternativo. F1. Dados incompletos. F1.1. O sistema exibe a mensagem de erro, destacando os campos obrigatórios, caso ele não esteja preenchendo os campos obrigatórios, que são o nome, idade, dificuldade e as preferências. O sistema retorna ao formulário para poder ele fazer a correção, o responsável para poder fazer a correção. Assim, o sistema retorna para FP3, que são onde ele tem que preencher esses campos. Aí ele pode passar para a próxima. Fluxo de exceção. Ela falha a conexão no erro inesperado. FI 1.1. O sistema apresenta uma mensagem de erro técnico. O usuário é orientado a tentar novamente mais tarde. O caso de uso é encerrado sem gravação de dados. Ou seja, como se tiver algum erro técnico, o usuário ele vai ser orientado a tentar novamente mais tarde. E os dados que ele preencheu vão ter que ser recolocados de novo. Pós-condição. O perfil da criança fica disponível para visualização, adição ou exclusão. As informações podem ser utilizadas imediatamente para outras funcionalidades, como gestão de atividades. Pré-requisito não funcionais, não tem nenhum pré-requisito. Ponto de extensão é a sugestão automática de cadastro de um tutor. Isso aqui também é opcional da parte do responsável. Ele pode querer ou não cadastrar um tutor. A frequência de utilização dos casos de uso é baixa. E a interface visual é um campo organizado de blocos verticais com rótulos à esquerda. Tem o título, cadastrar perfil de crianças, os botões salvar e cancelar o perfil, cancelar o cadastro do perfil, e a mensagem de erro ou sucesso exibidas em faixas coloridas, para poder destacar se foi se teve um sucesso ao cadastrar aquele perfil ou teve um erro. Observações. O campo observações do responsável é privado e só pode ser visualizado por responsáveis autorizados e administradores. Ou seja, esse campo só vai ser visualizado por quem o responsável permitir, ou tutor, ou educador. Então, esses dois atores só vão poder visualizar se o responsável permitir. Que agora vamos para regras de negócio, né, desse caso de uso. Então, aqui o objetivo é estabelecer as regras de negócio para controlar a criação de perfis de criança, as regras de apresentação dos atributos, só ajeitar aqui para poder ficar melhor. São o nome da criança, que deve ser exibido como identificador principal do perfil da criança, a idade, que é um campo obrigatório, e uma seleção numérica ou digitalizada, o tipo de dificuldade apresenta como uma lista de seleção com as opções, por exemplo, dislexia, TDAH, TEA, as preferências, é o campo de múltipla escolha com o texto aberto. Fica opcional para o responsável poder preencher esse campo. As observações é um campo de texto livre, exibido apenas para o responsável e para a IA, também por quem o responsável permitir visualizar aquele texto. Histórico de edição. Exibe um log de alterações com o nome do responsável, a data e o tipo de modificação que ele fez. Parâmetros de inclusão e alteração.
as informações que vão ser exibidas. O nome da criança é apenas texto, a idade é o tipo numérico, o tipo de dificuldade é a lista de opções, a preferência é texto livre, observações também é o texto livre, o nome da criança tem o tamanho de 390, a idade tem o tamanho de 2, o tipo de dificuldade, o tamanho é indefinido, a preferência, o tamanho é de 580 e a observação dos responsáveis, o tamanho é de 580 também. As observações. Só que o nome da criança é obrigatório, o nome fica visível no perfil da criança, a idade também é obrigatório, a criança deve ter de 3 a 14 anos, o tipo de dificuldade também é obrigatório, já as preferências e observações responsáveis são opcionais. E validação dos atributos. O parâmetro de inclusão e alteração. O nome da criança é obrigatório, deve conter apenas letras e espaço. A idade também é obrigatório, de 3 a 14 anos. O tipo de dificuldade é também obrigatório. E as preferências e observações são opcionais. A mensagem de erro com a informação do nome da criança. Informe o nome válido para a criança. Mensagem de erro para a idade. Informe a idade válida para a criança. Ela deve conter de 3 a 14 anos. O tipo de dificuldade. Informe o tipo de dificuldade. De inclusão, alteração e exclusão. Apenas o usuário com perfil responsável pode cadastrar, editar ou excluir perfis de criança. Cada criança deve estar associada a um único responsável e tutor, mas o responsável pode cadastrar várias crianças. Cada criança pode estar associada a vários educadores. Toda inclusão ou alteração gera um log automático, contendo a data, o responsável e o tipo de operação. E as exclusões requerem confirmação. Regra de exclusão. O sistema deve solicitar confirmação antes da exclusão com a mensagem. Ter certeza que deseja excluir esse perfil. A exceção é reversível e o histórico será preservado. Regra de alteração. Para cada edição, o sistema deve exibir a mensagem. Deseja salvar alterações feitas no perfil da criança? Olá, meu nome é Gustavo. Vim aqui hoje apresentar a especificação de caso de uso sobre cadastrar criança. O objetivo desse caso de uso. Esse caso de uso permite que o responsável cadastre um perfil de criança na plataforma, incluindo nome, idade, tipo de dificuldade e preferências. Essas informações são essenciais para personalizar as recomendações e relatórios sobre a evolução e também as suas atividades, né? Bom, o responsável pode criar N perfis de criança para poder se associar a ele. O tipo de caso de uso é concreto, usa o ator somente responsável, ele é de primário, e há uma pré-condição é que o responsável deve estar logado com perfil válido para acessar essa funcionalidade. Bom, o fluxo principal desse caso de uso é o responsável acessa o menu perfil de criança, clica em cadastrar, o sistema apresenta o formulário para ele poder preencher, o responsável vai preencher os campos obrigatórios, como nome, idade, dificuldade e preferências. O responsável também pode adicionar informações livres, observações sobre o comportamento da criança. O sistema valida esses dados e armazena as informações no banco de dados. Após tudo, ela exibe a mensagem de sucesso e retorna para a lista de criança. Assim, o caso de uso é encerrado. Fluxo alternativo. F1. Dados incompletos. F1.1. O sistema exibe a mensagem de erro, destacando os campos obrigatórios, caso ele não esteja preenchendo os campos obrigatórios, que são nome, idade, dificuldade e as preferências. O sistema retorna ao formulário para poder ele fazer a correção, o responsável para poder fazer a correção. Assim, o sistema retorna para a FP3, que são onde ele tem que preencher esses campos. Aí ele pode passar para o próximo. Fluxo de exceção. É a falha, a conexão ou erro inesperado. FI 1.1. O sistema apresenta uma mensagem de erro técnico. O usuário é orientado a tentar novamente mais tarde. O caso de uso é encerrado sem gravação de dados. Ou seja, como se tiver algum erro técnico, o usuário ele vai ser orientado a tentar novamente mais tarde e os dados que ele preencheu vão ter que ser recolocados de novo. Pós-condição. O perfil da criança fica disponível para visualização, adição ou exclusão. As informações podem ser utilizadas imediatamente para outras funcionalidades, como gestão de atividades. Pré-requisito não funcionais, não tem nenhum pré-requisito. Ponto de extensão é a sugestão automática de cadastro de um tutor. Isso aqui também é opcional na parte do responsável. Ele pode querer ou não cadastrar um tutor. A frequência de utilização dos casos de uso é baixa. E a interface visual é um campo organizado de blocos verticais com rótulos à esquerda. Então, o título, cadastrar perfil de crianças, os botões salvar e cancelar o perfil, cancelar o cadastro do perfil, e a mensagem de erro ou sucesso exibidas em faixas coloridas, para poder destacar se teve um sucesso ao cadastrar aquele perfil ou teve um erro. Observações. O campo observações do responsável é privado e só pode ser visualizado por responsáveis autorizados e administradores. Ou seja, esse campo só vai ser visualizado por quem o responsável permitir, ou tutor, ou educador. Então,
desses dois atores só vão poder visualizar se o responsável permitir. Que agora vamos para regras de negócio, né, desse caso de uso. Tanto é que o objetivo é são estabelecer as regras de negócio para controlar a criação de perfis de criança, as regras de apresentação dos atributos, só ajeitar aqui para poder ficar melhor. São o nome da criança, que deve ser exibido como identificador principal do perfil da criança, a idade, que é um campo obrigatório, e uma seleção numérica ou digitalizada, o tipo de dificuldade, apresenta como uma lista de seleção com as opções, por exemplo, dislexia, TDAH, TEA, as preferências, é o campo de múltipla escolha com o texto aberto. Fica opcional para o responsável poder preencher esse campo. As observações é um campo de texto livre, exibido apenas para o responsável e para a IA, também por quem o responsável permitir visualizar aquele texto. Histórico de edição. Exibe um log de alterações com o nome do responsável, a data e o tipo de modificação que ele fez. Parâmetros de inclusão e alteração. As informações que vão ser exibidas. O nome da criança é apenas texto. A idade é o tipo numérico. O tipo de dificuldade é a lista de opções. A preferência é texto livre. Observações também é o texto livre. O nome da criança tem o tamanho de 390. A idade tem o tamanho de 2. O tipo de dificuldade, o tamanho é indefinido. A preferência, o tamanho é de 580. E a observação dos responsáveis, o tamanho é de 580 também. As observações. Só que o nome da criança é obrigatório, o nome fica visível no perfil da criança. A idade também é obrigatório. A criança deve ter de 3 a 14 anos. O tipo de dificuldade também é obrigatório. Já as preferências e a observação dos responsáveis são opcionais. E validação dos atributos. O parâmetro de inclusão e alteração. O nome da criança é obrigatório, deve conter apenas letras e espaço. A idade também é obrigatório, de 3 a 14 anos. O tipo de dificuldade é também obrigatório. E as preferências e observações são opcionais. A mensagem de erro com a informação do nome da criança. Informe o nome válido para a criança. Mensagem de erro para a idade. Informe a idade válida para a criança. Ela deve conter de 3 a 14 anos. O tipo de dificuldade. Informe o tipo de dificuldade. De inclusão, alteração e exclusão. Apenas o usuário com perfil responsável pode cadastrar, editar ou excluir perfis de criança. Cada criança deve estar associada a um único responsável e tutor, mas o responsável pode cadastrar várias crianças. Cada criança pode estar associada a vários educadores. Toda inclusão ou alteração gera um log automático, contendo a data, o responsável e o tipo de operação. E as exclusões requerem confirmação. Regra de exclusão. O sistema deve solicitar confirmação antes da exclusão com a mensagem. Ter certeza que deseja excluir esse perfil. A exceção é reversível e o histórico será preservado. Regra de alteração. Para cada edição, o sistema deve exibir a mensagem. Deseja salvar alterações feitas no perfil da criança?